Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre temos pensado sobre vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Já estamos na lição de número 11, de um total de 13, então estamos na reta final das nossas lições deste trimestre. O personagem de hoje é Jeremias, e o texto tem como base Lamentações, capítulo 3, versículo 1 ao 26. O título da lição: Quando a adversidade é o sofrimento. Esta lição foi escrita pela irmã Marlene Baltazar. É uma narrativa que ela levanta aqui, vendo lá Lamentações, Jeremias que escreveu, e a gente para um instante pensar o que Deus falou para Jeremias, o que Jeremias falou para o povo, qual era o sentimento do povo, qual era o sentimento de Jeremias, né? Então, o que Deus tem para falar para nós hoje, aplicando o texto de tantos anos atrás e nos dias de hoje. O estudo de hoje vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Então, uma palavra que a gente pode pegar já aí que é desobediência. O povo tem desobediência e pela desobediência há um resultado. Então, o sofrimento como resultado da desobediência desse povo de Deus do reino de Judá. Então, o povo desobedece e o povo arca com as consequências dos seus erros. Não é tão diferente hoje quando a gente arca com as consequências dos nossos erros. Todos nós cometemos erros. Eu cometo, você comete, alguns mais graves que os outros, mas cometemos. Mas todos eles têm uma consequência. Como que a gente lida com isso? Então, a proposta dessa lição de hoje é pensar lá com o povo de Deus, o que Jeremias escreveu e como nós podemos aplicar em nossos dias. Lamentações foi um livro escrito de uma forma poética. Quando um livro é escrito de uma maneira poética, a sua leitura é um tanto diferente. É diferente de um livro histórico, é diferente quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você lê as cartas de Paulo, porque é mais uma questão narrativa do que está acontecendo ali, muito mais fácil. A questão poética, a gente tem que tentar entender o que o autor estava falando. Então, Lamentações é escrito de uma forma poética. Os seus 5 capítulos se dividem ali como fossem as poesias, exclamando ali em alta voz o seu lamento, o que estava acontecendo, a tristeza que envolvia aquele povo. O livro está estruturado em 5 poemas, formando os 5 capítulos. Então, são 5 poemas. Você pode pegar um separado do outro, mas que os 5, quando juntos, têm lamentações e tem toda a história ali para você compreender o outro lado. É interessante você ver assim, porque há outras narrativas dessa história. Mas quando Jeremias escreve Lamentações, é uma maneira diferente de ver as coisas. Então, vale a pena e muito a pena ler Lamentações. Hoje é o capítulo 3, mas leia todo, é tão pequenininho, apenas 5 capítulos, vale a pena você estar lendo, tá legal? Número 1, o sofrimento como castigo de Deus. O sofrimento como castigo de Deus. Tem a palavra castigo aqui, que nós temos muita dificuldade de compreender a palavra castigo. Mas castigo, quando você olha para essa palavra, você diz, eu estou sendo castigado porque eu fiz alguma bobagem, eu cometi algum erro. Estou arcando com as consequências do erro que eu cometi. Então é um castigo. O povo cometeu erros sim diante de Deus. E Deus agora pesa a mão sobre eles. Deus permite que algumas coisas aconteçam com eles. Leva-os a refletir a respeito de quem é Deus e do que eles tinham feito. E Lamentações nos traz essa reflexão. De uma maneira poética, como eu disse. Com algumas exclamações, para a gente chamar a atenção e perceber o que está acontecendo. Como um grito de socorro, um ajuda-me, Senhor, é um pedido a Deus, mas é uma grande reflexão assim, olha que bobagem nós fizemos e olha onde nós estamos. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco da cidade, a cidade. Então, é esse momento final. Então, Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam
o final do cerco à cidade. Então, todo aquele problema que havia acontecido ali, agora é narrado aqui por Jeremias, dessa forma poética, como eu disse. Que é bem interessante a gente estar vendo e ver como que o povo sente. Pode ser que outro texto histórico seja mais frio. E aqui é o momento do coração, o que o coração fala. Então, é fantástica essa forma de descrição do momento dita por Jeremias. Então, vamos me acompanhar nesse tempo aí junto por alguns minutos. Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido por Deus. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelos babilônicos. Somente os mais pobres foram deixados, espalhados por todas as cidades e regiões rurais para trabalhar cultivando a terra. Então é um momento terrível. Mas tem uma expressão que eu usei aqui que é o cumprimento do juízo prometido por Deus. Por que prometido por Deus? Se vocês continuarem agindo dessa forma, se vocês não mudarem de direção, se vocês continuarem me traindo com falsos deuses, Deus falou em vários momentos. São vários sinais que Deus deu para o povo, mas o povo não deu ideia, o povo deu as costas para Deus. E agora o que acontece aqui? Consequência. Toda ação tem uma reação. Toda consequência vem por um ato cometido. Então a gente colhe o que planta. Então tem várias expressões que nos levam a pensar. E é isso que estava acontecendo aqui com esse povo. Queimaram e destruíram a cidade. Quando os babilônicos atacaram Judá, os seus vizinhos, que antes os encorajavam a se unir a eles para atacarem Babilônia, agora o abandonaram e alguns até mesmo se uniram para saquear Jerusalém. O povo levado para o cativeiro se assenta a chorar e dependurar as harpas. Não há mais música. Há tristeza. Então avisa-se, fala-se, olha, não faça isso. E quando há um momento, há o drama, senta-se e chora. Criança faz muito isso, criança faz pirraça. Esse povo de Deus, aqui Judá, o povo dividido, esse povo lamenta em vários momentos, mas lamenta quando há consequência, lamenta quando Deus pesa a mão sobre eles. Mas quando não está acontecendo nada, parece que tudo está dando certo, eles dão as costas para Deus. Nós não podemos dar as costas para Deus, mesmo que achemos que tudo está bem. Ah, que maravilha, tudo está correndo muito bem na minha vida. Eu tenho emprego, tenho família, tenho casa, né, tenho recursos, estou com saúde. Olha, os meus estão, então está tudo bem. Até que aconteça alguma coisa que, como se um trem saísse dos trilhos, né? E para colocar dá uma dor de cabeça muito grande. Esse povo, por muito tempo, Deus aliviou a mão sobre eles e eles fizeram muita bobagem, se afastaram de Deus e agora sofrem as consequências disso. A razão desse sofrimento estava no pecado dos profetas e na iniquidade dos sacerdotes. Lamentações 4, versículo 13. Versículo 13 do capítulo 4 fala que os pecados dos profetas e na iniquidade dos sacerdotes. Estava começando o problema, né? O centro do problema era a liderança. Liderança que não tinha força para dirigir o povo, uma liderança corrompida, uma liderança que não estava nem aí para Deus, uma liderança que esqueceu Deus, que fez tantas coisas por eles, que eles conheciam a história, e agora a própria liderança dá as costas para Deus. A própria liderança começa a permitir, algumas vezes, agir para com outros deuses, pedindo a outros e fazendo opções de bobagem, várias alianças desnecessárias, porque esqueceram de Deus. Começa com a liderança. E aí vem para mim, para você, uma grande reflexão. Você que é líder, olha que peso você tem. O primeiro a ser cobrado aqui são os líderes, são os sacerdotes, são os profetas, que na hora que deveriam falar, não falaram, que deveriam ser firmes, não foram, e as coisas começaram a ir para um caminho completamente distante de Deus. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado.
Porque quando Deus está conosco, nós nunca seremos derrotados. Então nós perdemos para nós mesmos. Quando nos esquecemos de Deus, o inimigo vem e toma. O que estava acontecendo aqui com o reino de Judá era isso, esqueceu de Deus e o inimigo teve força para entrar lá e fazer tudo. Aqueles que se diziam aliados, não, a gente vai contra os babilônicos. No momento que deu tudo errado, saquearam a cidade também, ajudaram a destruir a cidade. Então, com quem a gente se aproxima, com quem a gente é aliado, quem são nossos amigos, aonde a gente está indo, com quem temos convivido. Tempo de pandemia, então, que as pessoas ficam muito fragilizadas por algumas situações e qualquer um que se aparece, né, se apresenta como um amigo, se abraça, não, é meu amigo nada. A gente se aproveita da situação, e se aproveitar da situação de Judá aqui, quando ele caiu, levantou, não, a gente vai acabar de destruir essa cidade, a gente saqueia, a gente leva o que tem de valor aqui ainda. Isso que aconteceu ali. A fraqueza que esse povo tinha, Deus permitiu, porque eles se esqueceram dele. Então a fraqueza produzida pelo pecado. Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, é misericordioso, é amoroso. Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. Não tem como botar a culpa em Deus. Deus que nos abandonou. Não, vocês que abandonaram Deus. E abandonando Deus, agora arcam com as consequências disso. Então, primeira reflexão, pense sobre isso. Segundo, Deus não permite escolher as consequências. Deus não permite que eu escolha a minha pena, né? Deus, tudo bem, eu errei. Então, a consequência disso, desde que eu escolho, eu acredito que nós venhamos escolher a mais branda possível. Mas nós não temos direito disso. Como eu falei, ação e reação. Tem na física a lei da ação e reação. Se a gente dá um soco na parede, tem uma reação contrária. Com quanto mais força eu bater, mais dor eu vou sentir. Quanto mais distante de Deus estiver, quanto mais blasfêmia contra o nome de Deus, mais a mão de Deus vai pesar e vai permitir que algumas coisas aconteçam. E é exatamente isso que estava acontecendo. Foi o distanciamento deles, o distanciamento de Deus, que aconteceu essa desgraça para o povo. E desgraça é falta da graça, né? O povo se afastou de Deus e agora estava sofrendo. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia, para punir o pecado. Essa nação é chamada de a vara do seu furor. Para mostrar o sofrimento do povo, o autor usa expressões como: fez andar em trevas, esmagou os meus ossos, me cobriu de amargura e aflição, cercou-me com um muro e prendeu-me com correntes. Deus permitiu e Deus usou o povo babilônico, um povo incrédulo, para tratar esse povo. Quantas vezes, queridos, a gente sofre algumas coisas e quem está nos castigando, longe de ser Deus, Deus está permitindo, está até deixando ser usado o outro, e é o incrédulo. Você já passou por isso ou conhece alguma história assim? Quando o incrédulo te chama a atenção, quando o incrédulo percebe que você está um tanto desequilibrado, e chega para você e diz assim: faz isso não, você é crente. Faz isso não, você é pessoa séria, mas porque você está nervoso. Não, sai daqui. Você não pode se contaminar com isso não. Sai daqui. O incrédulo preocupado com você. A narrativa lá do Salmo 1, né? Andar, deter, se assentar junto com os escarnecedores. E pode ser que o incrédulo diga assim: não fica aqui não é legal para você, porque aqui o vocabulário não é legal. Não fica aqui não, porque o ambiente não é adequado para você que é crente. Não fica aqui não, a gente só fala besteira. Se afasta. Isaías, na reflexão dele, quando ele entra no Santo dos Santos, ele fica assim: eu sou impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E Deus trata ele, vem um anjo, toca na sua língua.
E Deus pergunta, a quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui. Mas quando Isaías fala a respeito dele mesmo, diz, olha, eu fiz bobagem e ando com gente complicada. Mas Deus separa ele. E Deus te separa também. Mas acontece um fato aqui que são as consequências, né? Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Alguns destaques aqui. Suas orações não eram mais respondidas. Pedia e Deus não respondia. Versículo 8. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Esse é o sentimento do povo. Suas orações não eram mais respondidas. Porque eles esqueceram de Deus e agora, porque está tudo ruim, clama a Deus, vou clamar a Deus. Pode ser o silêncio de Deus para a tua reflexão. Outra consequência disso, abandono, se sentiram assim, versículo 11. Me despedaçou, me abandonou. Isso é um sentimento terrível do abandono. Abandono é a ideia de esquecimento, né? Esqueceram de mim, me deixaram aqui, ninguém lembra de mim. Esse povo agora se sente abandonado. Olha que reflexão fantástica. Estou abandonada por alguém. E quem é esse alguém? É Deus. Agora eles querem Deus. Serviu para alguma coisa, serviu para isso. E agora como disse, essa exclamação vindo de Jeremias, né? Deus nos abandonou. Vergonha, versículo 14. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. O povo zombava, ainda fazia música, zombando deles. Vergonha. O afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, o pecado, pode ter abandono, pode ter vergonha, pode ter falta de paz. Versículo 17. Afastou-se a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. A paz se afastou de mim e eu esqueci do que é felicidade. Estou envolvido nessa dor, estou envolvido nesse drama, nesse trauma e eu não tenho mais paz. Se tem algo difícil é uma pessoa viver em guerra, porque a paz tem a guerra. A ausência de guerra é a paz. Mas eu entendo que a paz é muito mais que apenas a ausência de. Ela também tem o seu valor sozinha ali. Porque a paz te deixa sereno, te deixa tranquilo. Então a paz é fantástica. Tinha uma guerra, acabou a guerra, agora estou em paz. Pode não estar em paz ainda, porque há todas as sequelas daquela guerra. Mas eu estou em paz, eu estou tranquilo. Eu olho para Deus, eu olho para os meus amigos, irmãos, família, e estou em paz. Eles não tinham paz. Consequência do pecado. Falta de esperança, versículo 18. A minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Perdeu a força, perdeu a energia e perdeu a esperança. Perder a esperança é não conseguir olhar para o amanhã. Perder a esperança é não conseguir olhar para o futuro. Entender, vamos morrer aqui mesmo, esse cativeiro, porque acabou tudo. Perdeu a esperança. Isso é fundo do poço. Eles chegaram no fundo do poço, porque perdeu a esperança. Então não tem esperança no amanhã. Terceiro, mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Agora tem uma luz aqui no fim desse túnel. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. É possível. Por que é possível? Porque eu tenho que buscar. Se eu não buscar, tem um problema. Eu tenho que buscar a esperança. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Eu estou longe do Senhor? Tenho desprezado sua palavra? Tenho vivido uma vida de pecado? Vou repetir as interrogações aqui. Eu estou longe do Senhor? Reflexão. Se eu estou longe do Senhor, o que é estar longe do Senhor? É deixar de ir à igreja? Também pode ser. Mas pode ser muito mais que isso. Porque as outras perguntas vão te ajudar a pensar.
tenho desprezado sua palavra, eu tenho lido a palavra. Eu leio a palavra. Há um desprezo porque eu não leio ela. Eu leio a palavra, conheço ela e faço tudo diferente. Isso é desprezo à palavra. Tenho vivido uma vida de pecado. O que é pecado? Se afastar de Deus e ir de encontro àquilo que Deus promete pra gente. Estou batendo em choque com Deus. Deus fala uma coisa, eu faço diferente, faço diferente, faço diferente. Eu tenho vivido em pecado? Eu tenho errado o alvo proposto por Deus? É uma avaliação. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. É preciso tomar uma decisão. É preciso tomar decisão. Amanhã, depois da manhã, ano que vem. Vai chegar um momento que não tem mais decisão nenhuma para tomar. Lamentações 3, 21 ao versículo 23 mostra o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Renovam-se a cada manhã. Esse texto é fantástico, você conhece esse texto. Então renovam-se a cada manhã. Então a esperança, naquele momento que parece que está tudo dando errado, Deus renova a esperança lá no sofrimento. É possível? O texto diz que sim, é possível. Quem passa por momentos, nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, nós em vários momentos vemos lá a esperança nos convidando a continuar caminhando, não desistir. O sofrimento do povo era consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso, não havia do que se queixar. Havia sim o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Deus não quer ficar castigando. Mas tinha que entender o seguinte: eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que mudar a minha ação como povo. E agora individualmente, nós temos que mudar a atitude quando necessário. Eu errei. Reconheço que errei. É aquela história de pedir desculpas, né? Desculpa. Outra pessoa não está muito ligada e pergunta assim, de quê? O que você fez? Não, que aquele dia que eu fiz isso. Diz desculpa. Seja claro no pedir desculpas. Diante de Deus, seja claro no pedir desculpas. Deus, eu errei contigo, foi nisso. Isso. Me desculpa. Deus está pronto a perdoar um coração sincero, quebrantado. Aí Deus perdoa. E para pensar e agir? Primeiro, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Então tem que ter consequência, tem que levar o povo ao arrependimento. Segundo, o problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Eu falei durante a nossa reflexão aqui. Fez outras alianças e adorava outros deuses, letra minúscula. Buscava fazer acordo com outros, com pagãos. Terceiro, que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Que triste situação, poderia ter a vitória, poderia estar bem, mas se distanciou de Deus. A mesma coisa Deus fala para você assim, que triste, você poderia ter a vitória. Tomara que essa fala aqui não se encaixe em você, minha oração é essa. Que bom que você alcançou a vitória, porque você não se afastou de Deus. Amém? Quarto, muitos são infelizes, porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança.
há tempo de voltar para o Senhor. Está vivo? Está. Então há tempo de voltar para o Senhor. Voltando ao título da nossa lição, quando a adversidade é o sofrimento. Quando o sofrimento me atinge, eu tenho que parar um instante e pensar: o que eu vou tirar de proveito desse momento? O que eu estou aprendendo nesse momento? Como que eu posso sair desse momento melhor do que eu entrei? Que Deus te guarde, que Deus te sustente, que Deus te ampare. Que o sofrimento que você venha estar passando, que você confie em Deus e saia muito, muito, muito melhor. E outra palavra, se você hoje vive um momento agradável, bom, não se afaste de Deus. Lembre-se, foi Deus que te deu, Deus te sustentou. Não esqueça de Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Mas Ele quer que você próximo dEle. Que Deus te guarde, que Deus te use para a honra e para a glória dEle. Amém e amém.